pandemia tem obrigado o mundo a rever suas prioridades. A ciência, que vinha sofrendo ataques de negacionistas, é hoje reconhecida como um sistema capaz de dar respostas à emergência sanitária. Mas no meio da crise, onde e como esse trabalho científico tem sido realizado? Numa situação como a que nós estamos vivendo hoje, a universidade teve um papel fundamental, especialmente a nossa universidade, que é uma universidade na área da saúde. Tivemos que aprender muitas coisas rapidamente para podermos dar conta dos desafios. Nos organizamos para atender a população, para fazermos pesquisas, tivemos que continuar a formação de pessoas, os nossos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, todas essas atividades de ensino, pesquisa, extensão, formação, internacionalização, cooperação, isso tudo é muito importante e é o que nós estamos fazendo. Essa crise ela não foi algo que apareceu do nada, ela é resultado da nossa própria interação com a natureza. Então esse conhecimento em várias camadas vai ser muito rico para que a gente possa pensar no futuro como lidar com a natureza de uma maneira a respeitá-la mais. Para isso a ciência é o caminho para a gente buscar uma nova fórmula. Essa pandemia não vai desaparecer. A perspectiva é que realmente a gente consiga diminuir o número de casos, diminuir o número de mortes, mas continuaremos com ondas que ocorrerão no futuro. Mesmo com vacinas, a gente vai continuar nesse enfrentamento dessa nova infecção. Então, entender exatamente as formas de transmissão, como você se prevenir adequadamente, trazer a ciência, trazer o que está escrito nas pesquisas para o nosso dia a dia. Isso é muito importante. Desde a deflagração dessa pandemia, a universidade, ao invés de ficar parada, pelo contrário, ela aumentou seu desempenho. Então, nós estamos atualmente com todos os campos voltados para estudos e pesquisas relacionadas ao Covid. Esse laboratório onde a gente realiza a testagem é um laboratório de pesquisa e essa linha de pesquisa é uma linha que eu iniciei em 1999 em vírus respiratórios. E a partir daí nós nos deparamos com algumas situações emergenciais. Então, em 2003, a suspeita provável de SARS-CoV-1, embora a gente não tenha tido nenhum caso confirmado. Em 2009, nós participamos da testagem dos pacientes com H1N1. E em janeiro desse ano, logo no início, que alguns casos já estavam sendo documentados fora da China, nós nos preparamos e aí nós já tínhamos, portanto, uma plataforma de diagnóstico de diferentes vírus respiratórios. E passamos a fazer a detecção molecular do coronavírus, tanto em pacientes como em profissionais de saúde. O nosso laboratório funciona todos os dias, inclusive em horários noturnos e no fim de semana, para responder a essa complexidade da pandemia de coronavírus. Nós aqui representamos as UTIs gerais do nosso hospital universitário, Hospital São Paulo, e estamos envolvidos numa série de pesquisas empenhados em procurar e ajudar a procurar soluções. Eu represento a BRICNET nos estudos da coalizão, dos quais a Unifesp faz parte, e existem vários estudos, inclusive tentando responder a perguntas sobre hidroxicloroquina, sobre o papel da dexametasona nos pacientes mais graves, sobre o papel do tocilizumab, e nós temos estudos ainda para serem iniciados, rivaroxabana, e com outros antivirais. Além disso, existem diversas pesquisas em andamentos próprios da Unifesp, algumas do nosso setor, e outras em parceria com outras disciplinas aqui da nossa universidade. Nós não podemos deixar de citar a vacina, não só a vacina de Oxford, que está muito avançada e que a nossa universidade entrou fortemente na fase 3 e é a coordenadora dos estudos aqui no Brasil, mas também outros projetos de vacina. Esses trabalhos integram o Brasil à rede mundial de pesquisadores, permitindo que o país participe e se beneficie das pesquisas de ponta realizadas pelo mundo. São dezenas de pesquisas que buscam compreender os aspectos mais variados da doença, desde os seus mecanismos moleculares ao seu impacto socioeconômico.
desde janeiro, eu tenho me dedicado a estudar a Covid do ponto de vista da área que eu atuo, que é a área de política, planejamento e gestão. E é impressionante como os movimentos que a Universidade Brasileira, mas a Unifesp em particular, fez, são de uma velocidade, de uma capacidade de adaptação, de resposta às necessidades sociais muito importantes. Potencial apoio técnico-científico que a nossa instituição pode prestar e está prestando, e é por isso que eu espero que se reabra a discussão sobre a importância tanto do SUS como da universidade pública, que aí se confundem no nosso caso da Unifesp, porque são essenciais. O Hospital São Paulo manteve o seu compromisso com a população. Nós não fechamos o hospital apenas para a Covid. Mantivemos o nosso pronto-socorro aberto, a nossa internação aberta. Isso orgulha a Unifesp, orgulha o hospital. Estar inserido dentro de uma universidade pública também orgulha, porque quem está dando a real resposta com deficiências, que todos sabíamos, só que agora ficou muito evidente, é o Sistema Único de Saúde. O grande enfrentamento hoje são todos os hospitais públicos, são os gestores municipais e estaduais que estão se virando para atender isso. Então, nós estamos assistindo, nós estamos produzindo conhecimento e estamos ensinando. O aprendizado, seja residente, seja aluno, seja especializando, ou mesmo os professores e médicos contratados, que nós estamos tendo com essa pandemia é enorme. Com sua dimensão e pluralidade, a Unifesp é capaz de responder inclusive a aspectos da pandemia menos visíveis à primeira vista, como é o caso da saúde mental. Quando veio a pandemia, a gente viu a necessidade de dar um apoio aos profissionais de saúde que estavam na linha de frente. O atendimento é todo online e existe um sistema de avaliação das pessoas que chegam, a gravidade dos sintomas e o encaminhamento para o tratamento adequado. E junto com isso, a gente está fazendo uma pesquisa, né, sobre quem são essas pessoas, como elas chegaram, que tipo de problemas que elas têm, a procura começou a não ser somente das pessoas que estavam, vamos dizer, no pronto-socorro, na UTI, mas de todo o Hospital São Paulo. Então, vinham pessoas do laboratório, do almoxarifado, então a gente foi expandindo a população. Há também trabalhos que muitas vezes não imaginamos quando se pensa em atuação universitária. A Pró-Reitoria de Administração esteve à frente de ações que beneficiaram não só a Unifesp, como muitas outras instituições federais. Não só a universidade, mas toda a estrutura pública, nós tivemos uma dificuldade na aquisição de equipamentos que estavam sumidos no mercado e vendidos a preço altíssimo. A Unifesp liderou, nesse contexto, um chamamento público nacional entre universidades federais e hospitais universitários. A ideia era conseguirmos uma inserção no mercado que permitisse atrair fornecedores para que nós conseguíssemos acesso imediato aos bens e serviços e equipamentos necessários ao combate do Covid. Esse movimento teve um resultado excelente. Por exemplo, para citar um único item, as máscaras N95. Nós conseguimos uma economia potencial de 25 milhões de reais, que é dinheiro público, dinheiro que pode ser aplicado em outras necessidades das instituições. A extensão e a cultura na universidade também se reinventaram e intensificaram suas atividades nesse período. Quando a gente pensa de atividades de extensão, nós estamos falando de cursos, nós estamos falando de eventos, nós estamos falando de projetos de monitoramento, produção de dados para acompanhar o desenvolvimento das políticas públicas, nós estamos falando de prestação de serviço, nós estamos falando de atividades culturais, só que aí a gente tem um elemento que é a questão do isolamento social. Então, nesse momento, nós desenvolvemos atividades que garantem os princípios do que é uma atividade de extensão, mas tendo que se reinventar. A extensão universitária passou a incorporar e a viver as demandas impostas pela crise com grupos mais vulnerabilizados que já viviam um processo de exclusão e agora com a pandemia isso toma um lugar de destaque e a universidade tentou acolher ou até emancipar esses grupos e trouxe os alunos para participar dessa conquista. O impacto da pandemia é sobre todo o conjunto da sociedade, mas não é igual para todos. Esse olhar para a desigualdade também é objeto de estudos.
A pandemia está dando visibilidade à desigualdade enorme que a gente já vive no Brasil há tantos anos. Essa pesquisa que eu estou coordenando envolve 6 campos da Unifesp, que tem 14 territórios vulneráveis sendo pesquisados, entre população domiciliada em favelas e população em situação de rua, como no espaço da Cracolândia, no município de São Paulo. Essa pesquisa tem como principal foco aprofundar o olhar sobre como está sendo a vivência e o impacto da pandemia nessas populações, porque nós temos certeza, por outras pesquisas já apontadas nessa perspectiva, de que não só a incidência é maior, mas nos interessa ver como que essa incidência maior está mudando a vida das pessoas. E essa pesquisa tem uma característica que para nós é muito importante, porque ela não é uma pesquisa sobre as pessoas, ela é uma pesquisa realizada com as pessoas que moram nos territórios. Em meio a tudo isso, a universidade, seus alunos e professores são desafiados a buscar os meios para a continuidade do ensino. Quando veio o anúncio da quarentena pelo estado de São Paulo, de uma sexta-feira para segunda-feira, de repente já não tinha nada presencial. Mas a graduação se manteve muito ativa e logo no mês de abril a gente começou esse processo de planejamento para eventualmente entrar no que a gente chama de ensino remoto emergencial, tanto em relação à formação docente, ou seja, como os nossos docentes estavam se sentindo em termos de preparo para realizar esse ensino remoto. Em relação aos estudantes, as ações foram mais no sentido de permanência estudantil, auxílios emergenciais, além da questão da inclusão digital. Se eu não me engano, 2/3 dos nossos estudantes têm um perfil de renda abaixo de 1,5 salário mínimo per capita nas suas famílias, então muitos deles realmente não têm condições de estudo ou dependem muito da estrutura física da universidade. E aí a Unifesp fez um contrato para aluguel de equipamentos e, além disso, a questão do auxílio internet. Como disse o professor Antônio Nova no nosso congresso da Unifesp, a universidade serve para fazer aquilo que nenhuma outra instituição da sociedade faz. E quando ela faz, como no caso da Universidade Pública Brasileira, ela o faz com responsabilidade, com compromisso social e o faz com muito coração também. Se as autoridades sanitárias tivessem reproduzido o que a reitoria convocou, ou seja, escutar o conjunto de cientistas, de pesquisadores, teria feito com que o Brasil, desde o início da pandemia, pudesse enfrentá-la com uma capacidade de produção de informação. E se tem uma certeza que todos nós temos, é de que nós teremos novas pandemias a enfrentar nesse século XXI. Portanto, nós não podemos deixar de aprender com a pandemia de Covid e reforçar as nossas capacidades de prevenção e de resposta às emergências sanitárias, tendo 2 pilares fundamentais: o Sistema Único de Saúde e a Universidade Pública. A ciência econômica já há muitas décadas definiu que o movimento central do crescimento se dá na produção de conhecimento. Isso rendeu prêmios Nobel já. De maneira que, se as pessoas acham caro investir na universidade, elas não têm ideia do quão caro seria não investir nelas. Para provermos a tudo que estamos provendo aqui, nós realmente precisamos de financiamento, e financiamento oficial, via governamental. Mas algo que também aconteceu nessa pandemia, já acontecia, Ninguém está dizendo que, nossa, pela primeira vez estamos tendo filantropia, mas é impressionante como essa pandemia motivou a filantropia. Não só doações vultuosas de grandes empresas, mas doações pequenas, doações de um pedaço de bolo. Vocês não podem imaginar o que foi isso na pandemia. A solidariedade que nós tivemos aqui e que alimentou a força de todos nós para continuar. Isso transforma a gente, as pessoas, transforma a nossa sociedade. Eu tenho certeza que sairemos diferentes de tudo isso e acredito que sairemos melhores, apesar de toda esta dor, mas também por conta de tudo que aprendemos e pudemos descobrir muitas coisas que nós somos capazes de fazer também.